Tiago capítulo 3, vamos lá? Já estamos terminando, hein? Quase não deu para fazer muita coisa. Tiago 1, 2, 3, vamos ver se a gente faz o 5, dificilmente vamos chegar. Vamos fazer o 4 e vamos terminar, só o que vamos conseguir, pelo menos nesse período. Depois a gente vai voltando aí, mas está gostoso. Está sendo abençoado, diga amém. Eu gostei de pregar Tiago, eu tenho gostado, me sinto bem. Eu gosto muito dessa carta, eu sou apaixonado. Parece que eu digo isso em qualquer livro, né? Mas eu gosto. Eu pego a Bíblia é uma coisa que me inspira e salta os olhos. Tiago 3, de 13 a 18, você vai acompanhar. Quem já veio de manhã já pegou bem o sermão, quem vem à noite agora vai ver bem a aplicação. Tiago 3, 13 a 18, palavra do Senhor lida entre nós, para a gente relembrar onde nós estamos conversando nesse domingo, manhã e noite. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras com mansidão de sabedoria, mediante sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente, vamos juntos, pura, depois pacífica, gentil, vamos juntos, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, e imparcial, sem fingimento. Sua Bíblia diz sem hipocrisia. Ora, é em paz que se semeia o fruto de justiça para os que promovem. Tem promotor de missões aqui, promotor de missões. Quem é promotor de missões? Ok, tem uma meia dúzia. Promotor da paz. Quem é promotor da paz? Levanta a mão. Ah, já entenderam o sermão. Todos nós que andamos e vivemos em sabedoria, nós não produzimos guerra e não queremos a guerra, nós promovemos a paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A nossa relação foi pacificada, o pecado não tem mais poder sobre nós, e nós podemos servir ao Senhor com paz de relacionamento. Amém? Vamos orar. Senhor, abençoe sua igreja através da sua palavra lida e abençoe a palavra que eles vão ouvir hoje. Que ela seja viva, frutífica e eficaz, possa penetrar as almas e o coração e modificar a sua conduta e prática. É nossa oração em nome de Jesus. Amém? Podem sentar-se. Quem está conosco aí desde de manhã já fez um caminho longo. Eu disse para os irmãos, atenção no telão. Há uma questão de ser cristão no Novo Testamento. Você só tem a Torá e você só tem os profetas. Jesus dizia, ele quer ser salvo, quer ir para o céu, ouçam os profetas, eles vão falar com vocês. E depois quando dizia, conheça a lei, os salmos, né, a sabedoria e os profetas. Era a Bíblia que tinha. A Bíblia que se tinha nesse momento aí, que a carta aqui, que essa carta de Tiago, que essa epístola vai ser escrita, é a única Bíblia. Gênesis, Malaquias, não tem mais nada. Eles não sabem sobre Romanos, eles não têm o dicionário do Evangelho, eles não têm as epístolas de João para discernir espíritos, eles não têm orientações sobre o casamento, como Efésios 5, não tem. Essas cartas não foram escritas. O irmão entendeu? Não foram escritas. Lembra da data? 44. As primeiras cartas maiores são escritas depois de 50, 60. Essa é a primeira. Esse é o livro mais antigo do Novo Testamento, o primeiro. Depois você vai ter, já falei, né, Tessalonicenses, você vai ter os outros livros, né? Algumas epístolas de Paulo. Depois você vai entrar nos evangelhos, lá para o meio do século vai escrever os evangelhos, mas no final as cartas gerais, e por último o Apocalipse. Não tinha. Isso é um código de conduta, isso é um código de ética. O que fazer quanto a ação e omissão? O que fazer para viver um evangelho poderoso? Não se sabe. Aí Tiagão, irmão de Jesus, ele nem se diz o cara, olha a apresentação dele, eu, servo de Jesus. O cara não se achava nada, pouca coisa era, ele era servo de Jesus. Mas ele diz, eu tenho uma palavra do Espírito para você. E ele fala, está sentindo falta de alguma coisa? Você precisa de sabedoria. Ele fala então que para encontrar um caminho, para ser uma pessoa abençoada e para abençoar gerações, ele diz, se você é sábio e inteligente, mostre pelas suas obras em mansidão de sabedoria, mediante o quê? Sua boa conduta. Que o que você crê, seja visto aonde? Na sua prática, na sua conduta. Ele não está pedindo caro, não, está pedindo para você ser coerente com sua crença, com sua fé. Não está pedindo nada novo, nem impossível.
Se você crê e Deus viabilizou outra obra, seja obediente. Para que a sabedoria seja conhecida pela igreja e vivida, ele coloca duas possibilidades. Precisamos de mestres, tem que ter quem ensine. Deus abençoe pastor Carlos, pastor Adiel, pastor Lucas. Aqui na igreja é o mestre, né? Pastor Lucas é mestre. O homem abre a boca, é sabedoria, sopra conhecimento. É grego para um lado, hebraico para o outro, verbo de um lado, filosofia, data, simplicidade. Está pregando nos Estados Unidos. Mestre. O que ele está dizendo é que um bom mestre, um bom professor nos ajuda. Ele vai lembrar-nos do conhecimento e vai nos mostrar como fazer. Coloque que nem todo mundo está nessa condição. Aí, mas ele pede, se você é sábio e inteligente, sua vida vai ser coerente, você vai ser uma inspiração e precisa ser para aqueles que não são. Depois ele diz que há necessidade de sabedoria. Você vai pedir isso a Deus. Veja lá, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a quem? Ele diz, você precisa. Mais do que conhecimento, gastei um tempão a história do tomate. Tem gente que só lembrou do tomate. Falei, meu filho, eu não falei sobre tomate, falei sobre sabedoria. Ah, pastor, eu gostei do tomate. Falei, eu não gosto. Eu amo tomate. Tomate com azeite, uma boa, né? Alface. A necessidade de sabedoria é mais importante do que acumular conhecimento. Se acumula conhecimento, não serve para nada, porque não sabe aonde colocar. Sabedoria é colocar o conhecimento a serviço da coisa certa. Foi onde nós definimos. Eu gastei aí uns 20 minutos, acho que hoje de manhã. Falamos sobre os critérios. Sabedoria você vai encontrar, segundo Tiago, duas maneiras. Você vai beber da fonte certa e da fonte errada. A fonte errada, ele disse, se pelo contrário vocês têm um coração, inveja, amargura, sentimento, rivalidade, não se glorie disso, não tem coisa boa aí, nem mintam contra a verdade. Esta não é o quê? A sabedoria que desce da onde? Do alto. Ela é terrena, ele diz, ela é terrena, animal e o quê? Então há um conflito, há uma sabedoria do alto, eu estou apontando para cima para você fazer diferença. Mas o alto aqui, na verdade, é um lugar de reverência, um lugar de destaque. Ela é primordial. E a terrena é aquilo que o mundo oferece e que só vai levar para você destruição e coisa ruim. Não vai trazer coisa boa para a sua casa. Nem todos estão nessa condição de sábios. Ele alerta sobre isso e pede que aqueles que vão se adequar, se adequem para servirem de exemplo. E por fim ele vai dizer, né, dentro dos versículos, que essa sabedoria tem o poder, que quando você tem sabedoria, a sabedoria te faz aprender a controlar a sua língua. E mostra como que você pode tornar essa sabedoria evidente pelo bom uso da sua língua. Eu falei primeiro que a língua tem o poder de dirigir. Ela dirige enquanto é freio e leme. Sermão de 1 hora de manhã, freio e leme. Ela freia e refreia. Você ia falar um negócio? Não vou falar não. Eu vou usar o quê? Sabedoria. A Bíblia fala, pronto para ouvir, tardio para falar. Freio. Depois ele diz, leme, um lemezinho de um navio inteiro. Já andou de lancha? Aquela lancha enorme, você consegue guiar no volantezinho, porque é o leme que aponta a direção. Depois ele diz que aquele que controla a sua língua, o que não controla tem o poder de destruir. Olha a falta de sabedoria. Se ele não freia e não dirige a sua língua, destruição. Como uma fagulha pode incendiar uma floresta, como um fogo, o mundo todo pode sofrer com a maldade. Irmãos, a língua tem um poder devastador. A palavra e a fala de um ser humano pode mudar tanto que hoje você tem gente que paga milhões para o tal do lobista. O lobista vai lá para o Congresso, ganha milhões e fica lá nos corredores, vendendo um negócio. No final ele gasta o dia vendendo, e no final do dia a bolsa sobe ou cai porque alguém começou a dizer alguma coisa que todo mundo o quê? Acreditou. E o lobista faz aprovar um projeto, é o cara que está lá assinando, acredita que tem um mundo de gente, mas é a língua. O poder de fala move o mundo. Se houver um pronunciamento aí de um líder agora mundial, 5 minutos na TV, pode mudar 50 anos de história, porque ele fala, tem poder e tem autoridade, a coisa pode acontecer. O que ele está dizendo é que na mesma vida pessoal, quem não controla a sua língua, mostra a falta de sabedoria. Por fim, a língua é poder de deleitar, fonte e fruto, né? É a maneira de jorrar bênção, cuidado, pode jorrar maldição. E depois ele fala de produzir frutos bons. Tudo isso já vimos de manhã. Terminamos de manhã aqui, falei sobre como é que as pessoas veem as boas obras de um cristão e como ele percebe o sábio. Quando ele aprende com o sábio, o que ele aprende pode se aplicar na vida. Ele aprende primeiro pela conduta. A conduta do indivíduo e a prática dele mostra quem ele é. Ele aprende pelo quê? Pelas obras.
as práticas, as boas obras, as boas ações. Dá para notar, eu disse que o que justificou Abraão foi que ele subiu aquela montanha e obedeceu, ele sacrificou, né? Espiritualmente ele sacrificou, e disse mais. Por que você ia sacrificar Abraão? Ele disse: eu cria que Deus, por sua infinita graça, podia tirar meu filho daquela sepultura, ele poderia ressuscitá-lo. Você viu o que ele falou? Está em Hebreus. Abraão só levou o seu menino lá e levantou aquela faca e disse: eu cria tão poderosamente que o meu Deus tinha poder a trazê-lo da morte para a vida. Amém, irmãos? Olha a fé e a obediência deste homem. O justo viverá pela fé, mas a fé sem obras é o quê? Morta. Por fim, falamos sobre mansidão. E aqui que nós paramos de manhã, eu quero avançar. Porque a mansidão é também uma evidência daquele que está frutificando com boas obras e sendo um exemplo de sabedoria para a nossa sociedade. Porque mansidão, irmãos, o grego aí é praites, né? Praites, não é uma palavra popular. As pessoas parecem que não gostam muito, né? Essa ideia de ser manso, ser humilde, né? Tem um negócio de dar outra face, caminhar a segunda milha, né? Eu gosto de conselho de mãe. Tem mãe que é mansa com a beleza. Chega o filho em casa da escola: mamãe, Zezinho comeu a borracha. E o que você fez? Nada. Amanhã, se ele comer a borracha, você dá um soco no nariz dele. Aí eu falei: que isso, mãe? Ó, se ele pisar no pé direito, você pisa no esquerdo. É a mãe de Italião. Olho por olho, dente por dente. Você acha, e eu acho, e nós achamos, que é este o comportamento que vai resolver alguma coisa? Você acha que é nesse sistema de toma lá da cá, né? De pagou, levou, pisou, tomou, nós vamos ajudar alguém? A Bíblia diz que não. Eu gosto do ensino de Jesus, porque a sabedoria determina mansidão, e mansidão é o contrário do que o mundo usa. O mundo hoje, eu botei no boletim aí, usa cotovelo. O cotovelo é usado na vida profissional, econômica, política. Cada um justifica isso alegando que afinal é a lei do mundo de hoje, é a lei do cão. A luta é dura, pastor. De outro modo, ninguém vai conseguir sucesso, fama, dinheiro, casa própria, carro ou uma melhor colocação no trabalho. É assim que as pessoas são, pastor. Saia desse púlpito, viva no mundo real. Se quiser ser empreendedor, tem que ser devorador. Ninguém constrói nada se não for uma constelação de poder e submissão. Todo mundo lá embaixo e eu aqui, ó, pisando as pessoas. Não é isso não. O Senhor mais poderoso do universo se apresenta numa igreja que Ele quer entrar e diz assim: eis que estou à porta e se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei, e ele o quê? Tem pai que aprendeu com Jesus. O filho trancou a porta, ele dá logo um bom exemplo. Chega com o pé na porta, a porta vai lá no quarto, na TV. Eu falei: onde você aprendeu isso? No jiu-jitsu. Não estou querendo falar nada contra esporte, né? Do boxe, kickbox. Você imagina uma casa onde a nossa estrutura é violência, responder com violência, nunca com mansidão, nunca com equilíbrio, nunca com moderação, nunca com uma palavra de transformação. Não aprendemos nada. O que o Senhor Jesus nos diz claramente é que Ele convida as pessoas para que venham a Ele, mostrando-nos claramente a mais evidente força de Deus. A fraqueza de Deus é mais forte do que o quê? Que os seres humanos, está lá, ó. A fraqueza de Deus é mais forte do que os seres humanos. A coisa mais poderosa é quando um indivíduo chega com mansidão e consegue quebrar todos os argumentos. Irmãos, eu lembro até hoje. Eu tinha um assunto a tratar lá na escolinha do futebol da Angélica, já que ele matriculou o Daniel na escola do Flamengo. Do Flamengo, irmãos. Imagina para eu entrar naquele lugar, dificuldade. O Daniel jogava lá na escola do Flamengo, era aqui no bairro. Eu tinha que levar. Quando ele entrava, eu chegava na porta e falava: entra, meu filho, nem pisava, para não contaminar. Mas um dia teve um problema lá, o Daniel não foi escalado e tal, um negócio lá esquisito, parecia que tinha uma proteção, coisa do Flamengo. Às vezes tem coisa errada, né? Rapaz, aí tem aquele, mexeu com seu filho, mexeu comigo. A carne parece que vem, sangue nos olhos, meu irmão. Entrei no carro, entra aí, banco de trás. Abre porta, tem efeitos especiais aqui. Aí Daniel: papai, do jeito que o senhor está, o senhor vai matar o cara. Eu falei: ou ele vai me matar, eu vou matar ele. Como é que faz isso? Bom dia. Aí ele, tão gentil: bom dia, senhor. Aí eu já dei aquela baixada de voz, né? Eu quero falar com você. Eu também, senhor. Aí fui diminuindo. Olha, seu filho é uma benção. Joga uma bola que só. Pô,
por que que ele não foi escalado? Ele apresentou um esgotamento aí e tal, senti um suador, o coração, olhei para ele, foi isso? Pai, eu tive um mal súbito mesmo. Rapaz, tu deu rendimento abaixo, quer ser escalado, cara? Afinal, aquele camarada foi me tratando com carinho, com respeito, com verdade, com dignidade. Tem como brigar, irmãos? Pedi perdão 70 vezes 7, falei, meu filho, vai melhorar o preparo físico, senão vai ficar no banco toda a vida, a razão agora é dele, e eu estava errado. Eu não sei aonde a gente está com a cabeça. A gente quer mudar o mundo cheio de razões. Não tem amor, não tem consideração, não tem respeito. Falta o quê? Mansidão. Respirar mais, né, Edson? Pensar mais e responder com a palavra de sabedoria. Tanta coisa boa no Evangelho e a gente se perdeu. Aí você diz, pastor, mas para que serve esse sermão todo? E nós temos que aplicá-lo à nossa vida. Eu quero falar sobre características da sabedoria falsa e do falso espírito. Se você entendeu que o bom espírito e a boa sabedoria, você consegue vê-la na conduta, nas boas obras e através da mansidão daquele que vai aplicar isso. Agora, como se livrar dessa falsa sabedoria que de vez em quando ela vem, te envenena, e a Bíblia diz, demoníaca, terrena e o quê? Diabólica. Como é que você vai identificar isso? Bom, em que se denota o falso espírito? Versículo 14, pega a sua Bíblia aí, Tiago 3,14. Em que se denota esse falso espírito e essa falsa sabedoria que pode destruir lares, destrói igreja, destrói casamentos, destrói tudo. Versículo 14. Versículo 14 lá em cima. Se pelo contrário vocês têm em seu coração, primeiro o quê? Inveja amargurada. Depois, sentimento de rivalidade. Não se gloriem disso, nem mintam contra o quê? A verdade. Irmãos, eu vou olhar para esse texto agora e vou colocar alguma coisa que eu entendo aqui. Ele chega a dizer, inveja amargurada. Tiago está falando a cristãos. Quanta ciumeira existe também em nossas igrejas e congregações. Às vezes basta que você dê um pouco de preferência em detrimento de um a outro, né? Escolhe um pelo outro, ou se aproxima mais de alguém, imediatamente você conhece o coração daquele irmão, daquela irmã. Meu irmão, você vai descobrir que não era sempre a motivação tão boa assim. Alguém enunciou belas devotas palavras, né? E basta que seja um pouco criticado, logo o indivíduo aparece e se mostra. O texto nos mostra, meus amados irmãos, que com algum descuido, essa inveja amargurada toma nosso coração. O pior que eu acho do sentimento de inveja é quando você, olhando para alguém, quer o lugar do outro. Esse é o pior desejo que alguém pode cultivar no seu coração, né? Criar um sistema de língua e de fala, onde de alguma forma ele começa a, em detrimento do cargo ou da função, desejar ocupar ali o lugar do seu irmão. Outra coisa terrível que não pode acontecer na igreja, nem no seu lar e da sua família, a inveja não é uma cultura para cristãos, é a discórdia. Vamos repetir juntos? Discórdia. Discórdia é o contrário da concórdia, do concordar, né? Veja lá, tensões e discórdias entre pessoas privam o trabalho como um todo da bênção de Deus. Cada qual busca a sua afirmação, o quê? Pessoal, no espírito errado, o ser humano busca a si mesmo. Nessa situação é forçoso que surjam o quê? Colisões e dissensões. Por que na sua casa a coisa vai mal e por que no casamento desanda? Não é porque concorda, é porque o quê? É um tal de não concordo. Eu já presidi muitas assembleias da convenção, e falar isso um dia antes da convenção pode ser desanimador, mas eu presidi 2 anos. Eu presidi a convenção do Mato Grosso do Sul 2 anos, foi 2008, 2009, foi 2008, 2009, 2003, 2004, fui presidente lá no Mato Grosso do Sul. Eu presidi a menor convenção do Brasil, depois presidi uma das maiores, que foi aqui 2 anos. Irmão, estou presidindo a sessão, e tem um pessoal que a igreja paga só para ele não concordar. Ele só vai para lá, para não concordar e não votar. Aí eu estou lá começando a sessão, botando a ordem do dia, bonitinho. O irmão da PIB de Irajá, pastor João Emílio, que mandou ele para mim lá, escreveu, mandou a carta dele. Aí estou começando, botando o serviço. Aí daqui a pouco eu falei, e a ordem será? Pela ordem, senhor presidente. Eu falei, não tem ordem, não coloquei a ordem do dia ainda. Aí sentou. Pela ordem, senhor presidente. Eu falei, irmão, quando eu terminar a ordem, nós votamos, o irmão fala, eu não sei qual é a ordem, mas eu discordo. Ele não quer saber de nada, não.
O negócio do cara é o quê? É discordar. Eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você acha, eu não sei como você faz, mas eu quero discordar. Eu não sei quem tem razão, eu sei que eu discordo. Quando nós não concordamos, o evangelho é simples. Não andarão dois juntos, porque não estão o quê? De acordo. O problema de Corinto, está lá, pastor, me ajuda aí, era dissensão. Havia o quê? Divisões. Aí quer fazer o bem do casamento, quer fazer fluir a família, ninguém concorda. Chega a esposa para o pai e fala assim: meu bem, Zezinho vai, mas eu não queria que fosse, então não vai. Mas eu queria que, não, peraí, você quer que vá ou não vai? A gente tem que se entender. Quando a gente pensa e usa a sabedoria, a gente precisa se comunicar, e a gente tem que se entender. E a melhor coisa quando não há entendimento, é que alguém tem que ceder, amém, irmãos? Porque se ninguém ceder, quem está ganhando? É o diabo, é o inferno demoníaco e diabólico, porque nada fica resolvido, é o tudo errado e nada resolvido. Alguém pergunta lá em casa hoje qualquer coisa, eu falo, lá em casa a última palavra é minha. Qual é? A minha mulher está sempre certa. Não tem outra palavra não. Já está fechado. Eu decidi viver bem. Eu oro para que Deus dê sabedoria para ela. Papai, eu faço o quê? Pergunta para a mamãe. E se ela disser, está liberado, sua mãe está sempre certa, meu filho. Aprenda isso. Agora, tem gente que fica criando uma estrutura de convivência insuportável, porque não aprende uma coisa simples: se não concordar, não vai. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, irmãos? Bota uma canga no boi, vai um boi para um lado e um boi para o outro. Vai, meus irmãos? Não vai, meus irmãos. Então você pergunta, por que a família não prospera? Porque o casamento não anda. Falta concordância. Esse é um espírito imundo, isso vem do inferno. Eu posso muito bem ceder, eu não preciso ser o rei de nada, eu já tenho um rei, Jesus, eu quero ser só um servo, e para servi-lo eu preciso de muito pouco. Sabedoria que vem do alto, obediência, submissão, mansidão, humildade, simplicidade, é só isso, mais nada. Mas eu vejo que a voz do inferno fica dizendo, bate o pé, você tem razão, você é o homem da casa. É um negócio de, o cara fala assim, eu sou, não é que é? Eu sou o sacerdote da casa, eu tenho que ter submissão. Eu falei, a você a Cristo nada, né, seu mané? Nós precisamos de concordar, de nos unirmos, de orar. Só vai resolver isso quando? Diálogo, conversando. Na igreja a mesma coisa. Aí ele coloca lá, como que essa obra carnal vem? Irmãos, nenhuma ilusão própria e nenhuma ilusão do próximo. Veja o verso 14. Portanto, ele diz assim, se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, ou seja, discórdia, são rivais, em vez de ser aliados, são rivais, ele diz assim, não se gloriem disso. Irmãos, não tem glória em coisa inglória. Né? Chega para a roda de bar, bebum é isso. Saiu de casa, o que você está lá no bar? Está bebendo lá um negócio lá, está bebendo. E o que você está? Estou feliz. Eu botei respeito lá em casa. E o que foi? Ninguém vai sair, ninguém vai fazer nada. Disse para a mulher um monte de verdade e teve que me ouvir. E está lá no bar, se gloriando disso. Qual é a vantagem? Resolveu nada. Está enriquecendo o dono do bar, está ficando mais pobre. A família dele está em casa e ele não conseguiu abençoar nem a esposa, nem os filhos e nem a família. Vale alguma coisa, irmãos? Isso não vale nada. Quando eu olho assim, a gente tem mania de se gloriar daquilo que não é glória. Hein, Davi? Davi, sobrinho, a gente quer dar valor àquilo que não tem o quê? Não tem valor. Ao contrário, diga assim, não tem glória nisso. Senta nesse sofá, conversa, até que Deus resolva essa feia situação da rivalidade de vocês. Amém, irmãos? Tira a glória, onde não tem que colocar glória, coloca a glória somente ao Senhor e somente em Deus. Ele diz mais, nem mintais, existe um espírito falso, precisa contar uma mentira ou colocar uma inverdade para tentar encobrir alguma coisa. Quando você mente, você anuncia contra a verdade. E o que significa contra a verdade aqui? A palavra verdade não apenas significa oposição à mentira, no sentido de uma declaração isolada ou inverídica, mas é algo muito mais abrangente. Veja, Jesus é o caminho e o quê? A verdade e a vida. Quando eu digo isso, o que eu estou dizendo é que segui-lo em todas as situações é a verdade.
Então o que é mentir contra a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas quando eu acho outro caminho, eu sigo. O que eu disse, anuncio, é verdade? Não. Então o que eu estou fazendo? Eu estou mentindo contra a verdade. Porque a minha conduta nega o elemento principal da minha fé, que é Jesus. É o que Pedro dizia: Senhor, por ti darei a minha vida. Quando o galo cantou, negou quantas vezes? 3 vezes. Ele negou antes do galo cantar. Não adianta. Qual é a origem da falsa sabedoria, né? Essa sabedoria não vem do alto. Essa sabedoria não vem do alto. Quando ele diz assim, não vem do alto, Deus está em cima, nas alturas. É essa a ideia, como se fosse um lugar diferente de nós. Na verdade não é essa ideia não. Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O que é essa ideia de uma sabedoria que vem do alto? O que significa isso? É o lugar de maior importância. É o lugar de maior importância. É onde existe ciúme e discórdia, as pessoas estão buscando a si mesmo. Mas onde está o Espírito do Senhor, ali está um devoto que honra a sua palavra e crê no Senhor. Entende a questão da sabedoria do alto? É o nível elevado de se colocar acima dessas coisas baixas. É uma obra chamada Vivendo Acima da Mediocridade, que diz exatamente o que eu entendo aqui. Quando Deus está no lugar mais alto de nossa adoração, quando Deus é o ponto mais alto de nossa veneração, não há mais nada que possa tirar o nosso foco de lá. É disso que se trata. Agora perceba como nossa sociedade tem o hábito de colocar no lugar mais alto coisas que não podem ajudá-lo. Recentemente vi críticas, irmãos, críticas horrendas à igreja e à fé cristã. Vi um rapaz na jornal aí da televisão, no dia da Lady Gaga, Davi, doidinha, aquela Lady Gaga mesmo. A mulher estava lá fazendo o negócio do ensaio lá, o rapaz chega, que vai ter isso, ele anunciou Jesus e botou lá que ia seguir o Apocalipse, ele misturou macumba, espiritismo, feitiçaria e tudo mais. Era um ritual que aquele rapaz invocou lá. Aí eu fiquei olhando aquilo, aí depois esses caras vêm criticar a igreja e dizer que a igreja é fanática, que a igreja é um bando de fanático, doido, lunático. Irmão, doido, bando de fanático é o cara passar 3 dias numa areia para ver uma gagá cantar usando fralda, porque não pode sair do lugar, pagando não sei quantos reais um saco de areia. Irmão, acorda, aquilo lá é idolatria. E o camarada se acha o cara mais inteligente do mundo, dando cotovelada no metrô, para tentar dormir em casa no dia seguinte. Eu digo assim: Senhor, tem misericórdia de quê? De nós. Quando eu olho para um texto como esse, entendo exatamente o que significa a diferença entre o que é alto, ocupa o nosso lugar, o Deus único e verdadeiro, e não uma idolatria humana, ou uma coisa que me leva a esse tipo de loucura, mas amar a Deus e servi-lo com todo o meu coração. Por fim, irmãos, eu quero colocar aqui, deixa eu ver se eu avanço aqui, as características eu quero botar as consequências, volta um pouquinho, as consequências. O indivíduo que frutifica essas coisas ruins aí, coloca, eu não chamo nem de frutos, são espinheiros, né? Essa inveja, essa amargura, qual é a consequência que isso traz? Inveja, amargura, rivalidade, buscar glória naquilo que não tem, mentir contra a verdade, esse tipo de coisa é carnal, a sabedoria demoníaca, terrena e o quê? Diabólica. Qual é a consequência? Olha o que você vai colher, versículo 16, está na tela, 16, veja lá. Pois onde há inveja, rivalidade, há confusão e toda espécie de... Pois onde há inveja, rivalidade, aí há confusão e toda espécie de quê? De coisa ruim. O camarada pergunta: pastor, estou colhendo tempestade, plantei vento. Está aí. Só coisa ruim lá em casa. Está aí. Quando você decide beber da fonte errada e não consegue ler os sintomas, que o tipo de sabedoria que você usa, o tipo de gestão espiritual que você desenvolveu não é a do alto, aí ó, as consequências são desastrosas. Eu coloquei lá embaixo, no segundo parágrafo, em negrito lá, ó, exatamente o seguinte: a sabedoria de baixo não torna o ser humano pequeno, torna grande. Agora entenda o que eu quero dizer: em vez de torná-lo humilde, torna ele o quê? Arrogante. A Bíblia diz: importa que ele cresça e eu o quê? Diminua. Na sabedoria humana importa que eu cresça e apareça, e muitas visualizações, né, assim? Que eu cresça e que ninguém, por favor, me desconecte, e que ninguém me diminua.
É isso aí, ó. É carnal. É humano. Quando seguimos esse tipo de postura, o humano, ao invés de ser pequeno, se torna grande. Outra coisa, não manso, mas exigente e violento. Aí, ó. Ao invés de ser manso e agir com mansidão, é grosseiro, estúpido, é violento. Não humilde e dócil, mas o quê? Orgulhoso. Não livre de si mesmo, mas o quê, irmãos? Egoísta. Só quer para si. Isso perturba, destrói qualquer comunhão nas coisas pequenas e nas grandes, e na igreja e aonde, irmãos? E no mundo. Se nós escolhermos este caminho, nossas famílias, nossas casas, nossos lares caminharão para a destruição. Qual é a oração aqui? Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece o quê? Os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guie-me por onde? Pelo caminho eterno. Se nós queremos crescer e desenvolver na vida cristã, sabedoria do alto é a única coisa que pode nos livrar dessas consequências terríveis aí. Mas vamos para o 3. Características do espírito verdadeiro e da verdadeira sabedoria. Veja o texto, 3,17. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente, vamos rapidinho, pura, depois o quê? Pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem o quê? É essa, meu irmão. Se você quer crescer na sua vida espiritual, quer melhorar seu lar, seu casamento, fazer ajustar toda a sua vida com Deus, ter paz na sua relação com Deus, não beba da fonte errada, não seja terreno, diabólico e demoníaco. Busque sabedoria do alto. E ela se manifesta de forma pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. A Bíblia diz, sem hipocrisia. Vamos lá, vamos tentar passar um pouquinho essa informação aí. O que é pura? Pura aqui não está se pensando tão somente na pureza sexual, não. Não é só essa ideia, não. O conceito de Tiago aqui vai para muito além das relações sexuais ou dessa promiscuidade sexual que está aí. Ele fala de uma pureza comum. Ele fala da sinceridade do pensamento, de chegar diante de Deus, nunca buscando a si próprio, mas o próximo. Quando o próximo chegar para você com algum assunto que você desconhece, seja puro, seja simples, seja verdadeiro. Meu irmão, o que eu posso ser de mais honesto com você é que eu não sei exatamente o que você quer de mim, eu nem compreendo tudo que você está pedindo, porque você é ingênuo, sabe? Como cristão você é puro, mas eu posso lhe ajudar. Se ele veio procurar você, você pode ser a mão estendida e a pessoa que pode servi-la. Isso é ser puro. Agora o camarada está falando e você está assim, ah, meu Deus, o que ele quer de mim? Misericórdia, manda para lá esse sujeito, Deus, eu não aguento não. Tem coração aberto? Deus mandou para você, mas você tem a incapacidade, não é a capacidade, a incapacidade de não atender, de não ajudar e de não servir. Isso acontece em casa, direto. Às vezes o marido é a referência, a mulher tem que ser a referência, o pai pode ser a pessoa mais preciosa para o filho, mas ele não se mostra puro para ajudar e para servir. Segundo nível de característica espiritual, irmãos, de uma sabedoria que vem do alto, ela é o quê? Pacífica. Jesus é o grande construtor de pontes entre Deus e o ser humano. Ele quer que nós também sejamos esse tipo de construtores de pontes, elos de ligação entre sua igreja e as pessoas no mundo. Na construção do reino de Deus, Ele nos chama a ser pontes. Há muitas pedras hoje angulosas na igreja. Eu falo que a igreja tem a pedra angular e a pedra angulosa, né? A pedra angular é Jesus, pedra de esquina. A pedra angulosa sou eu. Para me encaixar na igreja tem que ter, haja argamassa. Haja argamassa. Tem parede que é tão torta que para corrigir você tem que botar 1 quilo de massa. Eu falo, esse sou eu. Mas quando Deus me chama para ser servo na igreja, o que Ele está dizendo é que eu vou agir com pacifismo e de maneira pacífica. A Bíblia diz, bem-aventurados são o quê? Os pacificadores. Num tempo como hoje, irmãos, como precisamos de pacificador? Você quer ver como é que a sabedoria hoje é terrena e não do alto? Vou te dar um exemplo. A sabedoria hoje é terrena e não do alto. Você já viu briga de estudante na escola? Se você já viu, porque tinha alguém filmando. E se você viu que tinha alguém filmando, viu que tinha mais gente em volta. Eu pergunto, alguém fez alguma coisa? E você assistindo também não escreveu nada, não orientou a tirar aquilo. Você também, a gente é mais um dos assistentes. Aí eu pergunto, o que falta numa crise estabelecida entre pessoas que estão se degladiando ou falando? Falta um? Falta um o quê? Mas o que mais tem hoje, eu quero mais é ver o circo pegar fogo. Não é assim? Eu quero mais é ver o circo pegar fogo. É interessante, o carro está pegando fogo, está o cara transmitindo com a live. O carro está pegando fogo.
Tem extintor, tem água, tem poço, tem balde, tem gente, mas parece que agora o segredo é ser o quê? Um espectador. Pode notar, irmãos, o mundo se tornou antipacifista. Ele quer mais que tudo se exploda, inclusive ele, né? Que tudo se exploda, porque ele não está disposto a atuar como um pacificador nas relações. A outra coisa que mostra que a sabedoria da igreja e de Cristo é diferente da do mundo é que ela é o quê? Amável, extremamente amável. Quando se deseja ligar pessoas a Deus, é preciso ser solícito, é preciso ser amável. Foi assim que Jesus, quando esteve na terra, foi ao encontro daqueles que estavam acostumados a ser alvo de críticas. Tem que ser tratável. Amável aqui é ser tratável, é quem está submetido à educação de Deus, né? E vai sendo educado pelo seu Santo Espírito. É assim que tem que ser. Filipenses 2:3, que cada um considere o outro maior do que si. Seja amável, seja simpático, seja tratável. Letra D, você precisa exercer o que? Plena misericórdia. Depois de anos na igreja, é duro procurar um cristão, um pai de família, uma mãe, uma orientação, né? E quando o indivíduo comete um erro, né? Comete uma falha, aí a primeira coisa que ele diz: ah, bem feito. Foi mal feito. Ele diz: bem feito. Está assim porque mereceu. Por mérito, irmãos, todos nós estamos condenados ao fogo do inferno. Por mérito, todos nós estaríamos perdidos e condenados à perdição eterna. Mas graças a Deus, Deus não levou em conta os meus méritos, mas o de Jesus. E pela graça eu sou o quê? Salvo. Como é que o indivíduo consegue dizer que não tem misericórdia do seu irmão? Sabe o que é misericórdia? Misericórdia, miséria. Misericórdia, são duas expressões que você conjuga. Miséria, cordes, cardes. Já foi no cardiologista? Miséria ou cardes? Quando a dor do outro, a miséria do outro atinge o meu coração. Precisa tocar o coração. Olhou um indivíduo caído na calçada, vai passar indiferente, porque a dor dele não atingiu o seu coração. Agora, se você olhou, exerceu compaixão, miséria, cardes. A miséria dele me incomoda. Eu tiro da rua, eu dou um banho, eu dou uma roupa, eu levanto. Meu coração é misericordioso. Esse é Jesus. Veja Êxodo 34:6. Deus é misericórdia. Tiago 2:13, a mesma coisa. Jesus é a misericórdia de Deus em pessoa. Você já pensou a misericórdia de Deus encarnada? É Jesus, irmãos. Ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Quantas vezes nas nossas estruturas de conversa e de comunhão, nós não usamos de misericórdia? 2 Coríntios 4:1, porque a misericórdia nos foi feita, não desfalecemos. Só vivemos porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Quarta-feira eu preguei, porque as misericórdias do Senhor são novas a cada o quê? A cada manhã. Então o indivíduo olha para o outro, vê um monte de defeito e não consegue usar de misericórdia. Lembra do evangelista lá, quando ensina a parábola do bom samaritano? O religioso fez o quê? Passou direto. O levita fez o quê? Passou direto. Mas o samaritano, que não tinha nada com a situação, fez o quê? Usou de misericórdia. Quando nós aprendemos o evangelho, pratiquemos. Quando nós ouvimos o Espírito Santo falar, exercitemos. É isto que é a sabedoria do alto. Quando os frutos do Espírito Santo de Deus estão sobre nós, o que acontece? Bom fruto. Eu não tenho dúvida, irmãos, que quando a sabedoria do alto e as ações de Deus, e vão ver cada um dos elementos aí, cada um deles, pureza, todos eles como verdadeiros, vindo de Deus para a nossa ação. Você diz assim: pastor, eu não consigo, falta o Espírito Santo. Por isso que o pentecostal diz que você não é batizado com o Espírito Santo. Não pode ser batizado com o Espírito Santo, nem ter o Espírito Santo, quem não tem frutos do Espírito Santo. Porque se você é batizado com o Espírito e selado com o Espírito, você frutifica na carne ou no Espírito? É no Espírito, irmão. E os frutos do Espírito quais são? Então lá, ó, cada uma, eu nem sei porque que botaram maçã, né? É um perigo esse negócio de associar uma coisa com a outra, né? Mas está lá, ó. Nós devemos buscar os frutos do Espírito: amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Contra essas coisas não tem lei não. E é isso que nós temos que exercitar. Se nós desejamos ver a nossa casa mudada, a nossa estrutura mudada, o nosso lar melhorado, a aplicação cheia de bons frutos. A Bíblia diz: não há ninguém que faça o bem, não há um sequer.
Mas quando o indivíduo se converte, ele é uma nova criatura. E é essa obra de nova criação que faz com que eu frutifique no Espírito, que eu passe a produzir frutos do Espírito. É uma vida em consonância com Jesus e com os frutos espirituais e não carnais. Outra coisa que evidencia a sabedoria de um cristão é que ele vive sem dúvidas. O texto é muito claro, né? Muito claramente o texto vai dizer, sem dúvidas. Ele diz, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Por quê? Porque ele tem dúvida. Sem desconfiança perante as pessoas com as quais eventualmente estamos lidando. Embora não nos enganemos acerca do modo de ser das pessoas, nós as conhecemos por quê? Porque conhecemos o nosso próprio coração. Pretendemos ir ao encontro de todos com franqueza, dando-lhes o quê? Um crédito de confiança. Por que você muitas vezes não ajuda uma pessoa? Porque você não acredita que ela mudou. Aí o camarada pergunta assim, pastor, mas e se ela não mudou? Aí deixa ela colher o fruto da mentira que ela contou. A você e a mim, quando chegar na nossa casa, na nossa família, na nossa mão, alguém para ajudar, dê o voto de confiança. Sabe por que um filho pode mudar? Porque você decidiu investir nele. Mas agora tem o pai que é sabichão, não misericordioso. Meu filho, infelizmente, diz assim, ainda não acredito em você. Sabe quando você vai acreditar no seu filho, pai? Nunca. Porque você quer que ele atinja a sua expectativa e não a de Deus. Um Deus que usa de misericórdia e o ama, quando ele ainda é o quê? Pecador. Ligou? É isso. Mas quando você põe em dúvida o arrependimento dele, você sequer dá a chance dele mudar. Porque você não usa de misericórdia. É o seu padrão, não é o de Deus. Um Deus que disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o quê? Não sabem o que fazem. Por fim, irmãos, vamos terminar. Sem o quê? Sem hipocrisia. Saulinho, se liga aí, ó, camiseta para você vender, ó. Sem hipocrisia. Essas camisas se vender, eu quero vender, isso é boa. Essa eu quero usar. Faz uma preta para mim com essa logo, eu vou usar a semana toda. Pastor, como é que é, irmão? Sem hipocrisia. Encenar um teatro diante dos outros, né? Dos outros significaria o quê? Não levá-lo a sério, mas humilhá-los. A maneira de Jesus vai ao encontro do próximo com seriedade, amor, para ajudá-lo assim a consertar a vida e chegar ao alvo. Quer saber como o cara fez teatro? Ele ouviu, disse que ia fazer e não fez. Era fato ou teatro? Era teatro. Porque se fosse verdade, ele tinha o quê? Ele tinha feito. Hipócrita é assim. Na sua frente é sorriso, sim, entendeu? Entendi tudo. Você vira as costas, que parece o rabugento. E não faz nada do que se combinou. Era o quê? É teatro. É com fingimento. É com hipocrisia. Se nós vamos viver a verdade e transmitir a verdade, é dizer a verdade. E se for conversar e não entendeu, diga, não entendi. Melhor argumento, porque eu quero entender você e eu quero caminhar com você. Tem que ser sem o quê? Hipocrisia. A pessoa falou, aí você não entendeu. Aí fala assim, entendeu? Entendi. Mas não entendeu nada. É o quê? É teatro. Ele não quer ouvir, ele não quer entender. Aí você pergunta, o que vai mudar? Não vai mudar nada. É a carne. Vamos terminar o sermão. Como alcançamos esse espírito? Pastor, é muito alto. Ó, a sabedoria do alto é a sabedoria o quê? Terrena. Qual que está mais acessível, irmãos? É a terrena, né? A gente quer a que está mais perto. Pastor, é animal e é diabólica, mas ela é terrena. Ela está no nosso campo de visão. A do alto é muito elevada. Não é não. Há um caminho simples e você sai daqui hoje para tomar posse dela. Vamos ler Tiago 3,18. Vamos perceber como é que você semeia esse fruto. Essa sabedoria você pode semear. Ora, é o quê? É em paz que se semeia o fruto da justiça. Para os que promovem o quê? É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Primeiro, unicamente. O texto diz, unicamente o quê? Na paz. Não vai ser com guerra, não vai ser com conflito, não vai ser com grito, nem com ira. Pronto para ouvir? Tardio para falar? Tardio para irar-se. Tem que ser na paz. É o diálogo, é a conversa, é a oração, é a sabedoria e a pacificação. Está lá nos frutos, o pacifista, o pacificador. Quando levamos esta mensagem, irmãos, ela vai contra tudo que é antipático, ela vai contra tudo que é irritativo, ela causa uma mudança estrutural, porque aquele que está falando unicamente o fala na paz. É como chegar, eu trouxe guerra, e você diz,
paz seja convosco. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Quando o indivíduo anuncia a paz, pode ter certeza que aquele Deus de paz comparece. Sim ou não? É com paz, irmão. Vivemos em guerra porque na verdade estamos em guerra. Criamos um sistema de conflito porque nós estamos em conflito. Mas o dia que a pacificação de Deus, o dia que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardar o meu coração e o meu pensamento e o escondê-lo em Cristo, eu conseguirei praticar a paz. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: Deus lança a âncora de estabilidade somente numa alma tranquila. Repito, Deus lança a âncora de estabilidade somente em uma alma tranquila. Enquanto você fica gritando, enquanto você fica berrando, uivando e murmurando contra Deus, não tem. Mas quando você disser: Senhor, eu estou em paz, eu confio, eu descanso no Senhor e vou levar aquilo que recebi do Senhor, eu levarei a mensagem de paz. Você vai ser abençoado, sim ou não? Sim, irmãos. O texto diz mais: semeemos na paz. E a última palavra aos irmãos: pelos que promovem a paz. Não é só anunciar e falar da paz, mas promovê-la, desenvolvê-la, levá-la aonde você for. Anunciar a paz aos de perto e a quem? Aos de longe. Essa é a tarefa primordial. Nos cabe realizar por incumbência de Jesus. Não basta que sejamos pessoas pacíficas. Em nossa atuação precisa haver o objetivo da paz. Primeiro, acima de tudo, paz entre o ser humano e quem? Deus. E depois também igualmente a paz entre quem? Entre os seres humanos. Por que nós pregamos e oramos pela conversão dos nossos filhos? Enquanto nossos filhos ou nossos cônjuges não têm Jesus, há um conflito desse cônjuge com Deus, porque o pecado nos separa. Então nós oramos e pregamos e prezamos para que ele seja salvo e resgatado, para que ele tenha paz com Deus. Mas o segundo nível de paz, irmãos, é que eu e minha mulher, você e seus filhos, o pastor e a igreja e seu pastor, eles precisam viver em paz, porque a relação vertical, irmãos, e a relação horizontal precisam estar estabelecidas num vínculo de promoção de paz. Quando Jesus queria chegar e levar uma bênção numa casa, ele sempre dizia: paz seja convosco. Era a anunciação da paz que modificava a relação e tirava a ideia de conflito. Sabe o que falta hoje? Nós queremos as nossas condições, nós queremos impor os nossos ideais, nós queremos propor os nossos objetivos, e não há uma celebração de paz. Pactue pela paz, pregue, ensine, viva isso, e não é aquela coisa vazia: eu sou da paz, aquela paz inútil de quem não fala nada, não promove nada, não ensina nada e não constrói. Não. Seja um pai, um marido capaz de chegar à sua casa e dizer: haja paz na terra. Cantamos, vamos cantar de novo, né, Angélica? Haja paz na terra, a começar em mim. Se alguma coisa vai mudar, e se tem que mudar nas estruturas da família, eu vou agir pela mudança da minha família. Quando começa? Quando a paz de Deus tomar o meu coração e a paz de Deus estiver em mim.